Edificação diária. Hoje é sexta-feira, dia 2 de novembro de 2018. Texto da Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 em diante. A Palavra de Deus diz: E depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Tema da nossa mensagem: a prática judaica com respeito aos mortos e a prática evangélica com respeito aos mortos. Hoje é dia de finado, é dia consagrado aos mortos através da tradição católica. Mas o que a Bíblia diz? Queridos, a tradição judaica, ela praticava um ritual muito respeitoso para com seus mortos. Então, quando morria uma pessoa, era comprado um túmulo, um jazigo era construído e ali sepultava aquela pessoa e já criava ali várias gavetas para sepultar todos os seus familiares naquele lugar. E era também construído ali de pedra ou até mesmo na própria rocha, uma espécie de ossário, onde era depositado depois de um tempo os ossos das pessoas. E assim que a pessoa morria, ela era enrolada em panos, era betumada, ela era enfaixada com faixas de panos, o corpo daquela pessoa era perfumado e colocado lá naquela sepultura, fazia um tratamento especial para com aquele corpo. E a família sempre visitava o túmulo para perfumar o corpo, e não havia a prática de acender vela, nem de oração pelos mortos. E a palavra de Deus, a Bíblia, não dá orientação nenhuma para rezar ou orar pelos mortos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas pessoas que estão tristes, que estão sofrendo por causa da dor da separação, porque alguém da sua família foi tirado do convívio. Então, nós praticamos a oração por todas as pessoas que estão enlutadas, que estão sofrendo por causa da separação da carne. E a palavra de Deus nos revela que a partir do momento em que terminou o respirar, terminou as funções vitais de um corpo aqui na Terra, cessa toda oportunidade de bênção espiritual. Nós temos a história de Lucas, lá em capítulo 16, que conta a história de um rico e de um pobre chamado Lázaro. Tanto um como o outro morreram. Lázaro tinha um relacionamento devoto a Deus e o rico não. O rico nunca se preocupou com a sua vida espiritual e lá no Hades, lá no sofrimento, lá no fogo do inferno, ele pedia pela misericórdia para o pai Abraão para que permitisse que Lázaro fosse lá molhar com o dedo a sua ponta da língua lá para que refrescasse daquele sofrimento, daquele calor. Mas nada disso lhe foi permitido, porque há um grande abismo entre os salvos e os não salvos. Por isso, meu querido, é necessário que todas as pessoas na face da terra, todos, se preparem espiritualmente para o dia da morte. É necessário que nós tenhamos um cuidado, um zelo muito importante para com a nossa alma, porque depois da morte não adianta o pastor, não adianta o padre, não adianta a família acender vela e nem orar por você. A única coisa que é necessário é que a família ore pelos enlutados, os que choram em volta do seu corpo no dia do seu falecimento. E é exatamente isso que eu vou fazer por você agora. Vamos orar? Papai querido, todos nós somos, Pai, vítimas do efeito da morte. Todos nós temos um ente querido sepultado. Eu tenho a minha mãe, tenho meu pai, tenho meus irmãos, tenho meus avós. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando toda a minha família, papai querido, principalmente aquelas que hoje vão até o cemitério, vão derramar lágrimas de saudade. Eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da minha mãe, mas eu sei, ó Deus, que não adianta eu orar por eles, porque conforme a palavra do Senhor nos ensina, a morte encerra todas as oportunidades de bênção para aquela alma.
Então, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja preparando os corações daqueles que ainda vivem, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, ó Deus, com a presença do Espírito Santo, trazendo a consolação a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu suplico, ó Deus, a favor de todas as pessoas que comemoram o dia de finados, Pai, venha trazer um despertamento, venha abençoar essas vidas, abençoar suas famílias, abençoar os seus lares, e ó Deus, que a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia seja sobre o teu povo, Pai. Nós oramos pedindo, Pai, esse dia é um dia de dor, é um dia de relembrar, Papai querido, trazer à memória a imagem do pai, da mãe, dos amigos que já faleceram, e haverá muito derramamento de lágrimas, mas nós pedimos, consola todos os corações. O Senhor sabe a dor do meu coração, pela perda do meu pai, pela perda do meu avô, dos meus tios, mas eu peço, ó Deus, venha confortar o meu coração, o coração da minha esposa, o coração da nossa família, venha nos abençoar, Papai querido, enchendo, preenchendo esse vazio que ficou na nossa alma por falta dos nossos entes queridos. Em o nome de Jesus, venha nos confortar. Amém.